Mercado Financeiro chegando agora com Luiz Arthur Nogueira. Vamos saber o que a gente pode esperar aí do Brasil pós-eleições. Luiz, bom dia, bem-vindo. Isso mesmo, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais informações da economia, do mundo das finanças. Queremos destacar hoje na abertura a situação de inflação no Brasil. Quem diria que o Brasil neste ano teria uma inflação menor do que a registrada nos Estados Unidos e na Europa? Só para vocês terem uma ideia, a inflação na zona do euro beira os 10% ao ano. Ou seja, o euro, aquela moeda então tão valorizada, perdeu 10% do seu poder de compra nos últimos 12 meses. E o dólar não fica muito atrás, não. Uma inflação entre 8% e 9%, o dólar americano. E o Brasil deve encerrar o ano com uma inflação bem menor, entre 5% e 6%. Para falar sobre esse assunto, nós temos uma reportagem do Rodrigo Viga, que aponta que o Brasil tem uma das 4 menores inflações do mundo. Acompanhe. Um levantamento feito pela consultoria Aushin Ratings mostrou que de janeiro a setembro deste ano, a inflação no Brasil é a 4ª menor entre os 20 maiores países, as 20 maiores economias do mundo. A inflação no Brasil, de janeiro a setembro, acumula uma alta de 4,1% e só perde para a elevação de preços. No Japão, 2,8%, na Arábia Saudita, 2,7% e China, 1,9%. Porém, a inflação aqui está bem mais baixa do que nações ricas e desenvolvidas. Na Alemanha, a inflação acumulada é de 9%. Na Austrália, 12,2%. Na Itália, 7,1%. No Reino Unido, 7,6%. E na União Europeia, 8,5%. Nos Estados Unidos, pouco mais abaixo, porém acima, na inflação brasileira, 5,8%. Essa redução da inflação aqui no país muito tem a ver com o teto do ICMS aprovado pelo Congresso Nacional, de 18% para a alíquota estadual. Isso acabou influenciando os preços dos combustíveis, de telecomunicações e de energia elétrica. São itens e serviços essenciais e fundamentais no orçamento dos brasileiros. Economistas ouvidos pela Jovem Pan, no entanto, destacam que ainda há desafios pela frente. Como diz aqui na Pan o economista da IBMEC e professor de economia, Gilberto Braga. Estamos nos aproximando do chamado teto da meta, né? E para o ano de 2023 um IPCA de 4,97, já portanto abaixo de 5%. São notícias positivas, mas que ainda sinalizam um quadro de preocupação, um quadro ainda de incerteza com relação ao ano que vem. Essa semana, o Boletim Focus do Banco Central reduziu pela 16ª semana consecutiva a projeção de inflação para o ano de 2022. O mercado agora aposta em uma taxa de aproximadamente 5,6%. Na semana anterior, 5,7%. O economista da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Economia, André Braz, no entanto, ainda está reticente com relação à desaceleração mais forte da inflação no ano que vem. O mercado aposta em uma taxa abaixo dos 5%, 4,9%. Ele, no entanto, ainda mantém a projeção de 5,7% para este ano e uma inflação acima da estimativa feita pelos analistas em 2023. Que a inflação deve terminar 2023 num patamar muito próximo desse ano. Lembrando que a desaceleração da inflação de 2022 tem a ver com renúncia fiscal e não com queda generalizada nos preços, né? Então é um efeito um pouco artificial esse arrefecimento repentino que a inflação apresentou esse ano. Nos últimos 3 meses, julho, agosto e setembro, a inflação medida pelo IPCA do IBGE apresentou variação negativa. Essa deflação acumulada foi de 1,3%, a maior para um terceiro trimestre desde o início da série histórica do IBGE em 1980. Do Rio, Rodrigo Viga. Muito bem, a grande questão é, será que nós já vencemos essa batalha contra a inflação ou ainda é muito precipitado afirmar isso? Eu tenho dito aqui na Jovem Pan News que tudo vai depender do próximo governo, seja ele um governo Lula,
seja ele um governo Bolsonaro, no controle das contas públicas. Se não cuidar com carinho das contas públicas no ano que vem, corremos o risco de perder o controle da inflação de novo e, consequentemente, o Banco Central, em vez de reduzir os juros em meados do ano que vem, talvez tenha ou de mantê-los muito elevados ou até mesmo aumentá-los. Mas eu queria ouvir a opinião do nosso convidado. Aqui nos estúdios da Jovem Pan News, estamos recebendo Júlio Égidos, ele que é economista-chefe da Mirai Asset. Júlio, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, é um prazer. Prazer é todo nosso. Júlio, queria ouvir sua opinião. Afinal de contas, o Brasil já venceu a batalha da inflação ou ainda tem muito pela frente? Bom, o Brasil vem conduzindo muito bem a política de combate à inflação, a política monetária do Banco Central, ela está bem à frente da curva, ao contrário de outros bancos centrais que se atrasaram, achando que a inflação era uma inflação transitória, e não é a verdade é uma inflação que veio bem resiliente, dado os choques de energia, os vários eventos ocorridos nesses últimos meses, a guerra da Ucrânia, o problema das cadeias de produção na China. Então, a gente tem um cenário em que, muito bem, o Roberto Campos Neto se antecipou, já veio elevando os juros, já está no limite, até porque se elevar mais os juros, vai derrubar mais a economia já está sentindo um pouco o impacto de um juros a 13,75 e já mostra um pouco de perda de fôlego pelos indicadores mais recentes, de atividade, no caso, né? Perfeito. Agora, Júlio, será que dá mesmo o Banco Central começar a reduzir juros em meados do ano que vem, como pelo menos a maior parte do mercado financeiro acredita? Ou você acha que ainda vai depender muito de quem vai vencer as eleições e, portanto, da política fiscal do próximo governo? Bom, o Banco Central ele é autônomo, então ele vai observar todas as variáveis que são consideráveis, né, que são a questão fiscal, o retorno do ICMS no início de 2023, algum impacto que possa haver com o programa de governo do governo que vier a ser eleito, né, a gente não sabe bem, e essa incerteza ela nos torna um pouco mais cautelosos em relação a essa perspectiva, né? Então a gente tem uma perspectiva de um juros elevado, talvez até junho, como falou a ata e o comunicado do relatório trimestral de inflação, mas o mercado vem precificando nos contratos de DI uma redução a partir de março. Então, há um certo debate no mercado em relação a isso, porque manter os juros num patamar tão elevado, com a inflação que já está em 6, indo para 5,6, bem baixa, torna o juro real muito elevado. E é um custo elevado para a rolagem de títulos, rolagem de dívida, né? Que é um importante sinalizador também, como o Tesouro vai atuando no financiamento da dívida, que é importante também, né? Ah, sem dúvida. Que bom, hein? Se o mercado acredita numa queda a partir de março, vai ser bom para a economia. Aliás, eu queria sentir, Júlio, o seu feeling, a tua perspectiva para crescimento econômico no ano que vem. Dá para o Brasil ter um bom crescimento? Não vai ser, obviamente, tão forte como o desse ano, que está entre 2,5% e 3%. A gente tem um mundo num processo de desaceleração. O quanto isso pode atrapalhar o nosso crescimento no ano que vem? Todo início de mandato de um governo, ele é marcado por algum ajuste. Então, você querer um crescimento no mesmo ritmo desse ano, que 3% mais ou menos pela média, né, já é um desafio. Fala assim, 1 a 1,5%, mas também é muito prematuro você ter essa noção, essa leitura, porque é o novo governo que vai assumir, ou o reeleito, e esse novo governo, ou o reeleito, vai ter que vir com uma agenda econômica de austeridade, dado que a gente gastou muito em função da pandemia, em função dos impactos da pandemia, e também proximidade de eleição, a gente tem um ciclo eleitoral, sempre no último ano de mandato, gasta-se mais. Então, há uma perspectiva realmente de algum ajuste. Falando em ajuste econômico, fala-se num crescimento menor, né? Então, realmente, 1% é uma taxa razoável de crescimento. Muito bem. Eu queria agora conferir o mercado financeiro. Para isso, nós preparamos 3 gráficos para a gente sentir como é que está o humor dos investidores no Brasil e também no mundo. Vamos para o telão? Começando com o nosso índice Bovespa, em queda de 0,30% aos 115.395 pontos. Na próxima tela, as principais bolsas globais também no vermelho, um dia de pessimismo, com uma exceção apenas que é Paris. Dow Jones caindo 0,01%, aí quase no 0 a 0. S&P 500, uma queda de 0,51%. Bolsa eletrônica Nasdaq caindo um pouco mais,
0,76%. Na Europa, Frankfurt caindo 0,14%. Temos em Londres 0,12%. Paris, ligeira alta, 0,02%. Madrid, 0,33%. Na Ásia, tivemos um tombo em Xangai, 1,19%. Tóquio, uma leve alta, 0,37%. E Hong Kong, uma queda bem maior, de 2,38%. E na próxima tela, o mercado de câmbio, as principais moedas. Hoje o dólar subindo 0,80%, R$ 5,28. O euro caindo 0,11%, R$ 5,16. Bitcoin perdendo 0,84%, 19.178 dólares. Então eu queria chamar de volta aqui o Júlio Égidos, ele que é economista-chefe da Mirai Asset. Eu queria começar com essa última tela que a gente abordou aqui, Júlio, a tela das moedas, mercado de câmbio. Eu sei que na Mirai vocês têm lá muitos especialistas que acompanham o câmbio no dia a dia. Câmbio não é uma variável fácil de ser prevista. O que a gente tem observado no mundo inteiro é que há uma expectativa de muitos juros lá em cima nos Estados Unidos. Isso, em tese, valoriza o dólar frente a outras moedas. Basta ver que o dólar ultrapassou o euro e aparentemente não vai perder esse posto de uma moeda mais valorizada do que o euro. Como é que vocês estão enxergando na Mirai a tendência de dólar aqui no Brasil? A gente tem que estar olhando com muita atenção a inflação americana, né? No caso, se o núcleo se mantiver muito elevado, quer dizer, a gente tem uma inflação, um CPI próximo de 8,2%, mas o núcleo se mantendo elevado pode ser um fator a mais para colaborar para uma taxa de juros mais elevada por mais tempo. O mercado trabalha com 4,50% a 4,75% como taxa terminal, né, do Fed Fund, mas é possível que passe disso, né? Na verdade, o mercado de hipotecas, por exemplo, as taxas das hipotecas estão 6%. Quando a gente teve uma inflação tão elevada como essa atual, foi na década de 70, com choques de petróleo, e Paul Volcker, em 79, respondeu muito bem com uma taxa de juros que foi a um patamar bem mais elevado. Claro que fazer isso agora seria um estouro de várias bolhas e uma crise muito pior na frente. Mas a taxa ainda está bem baixa para a inflação que se tem. A tese da transitoriedade da inflação, ou seja, é uma inflação muito mais de oferta do que de demanda, de difusão elevada, pode colaborar para uma taxa de juros que pare, de repente, 5%, 5,5%. Mas ainda é uma dúvida. E o que significa isso? Que dependendo da intensidade do Fed, você vai ter uma mobilidade maior de capitais e uma variação maior do câmbio, claro, né? Então, é essencial que você esteja atento, principalmente para o comportamento do Banco Central americano. Isso posto, Júlio, aqui no Brasil a tendência é do dólar ir mais para cima, perto de R$6, ou tem espaço para cair abaixo de R$5? Eu acho que, dados os avanços que a gente teve nesse ano a nível de estímulos econômicos, de uma inflação mais baixa, dá para pensar num câmbio no teto de 5,20, mais ou menos, né? E podendo até recuar a menos, a R$5, 5,10. Então, mas isso é sempre um olhar no escuro, né? Porque realmente o câmbio ele depende de muitas variáveis e mobilidade de capitais e taxas de juros globais. Então, é muito difícil, às vezes, você acertar essa taxa certa, mas deve ficar abaixo de 5,20. 11h28, hora certa na Jovem Pan. Ô, Júlio, eu costumo dizer que hoje em dia prever câmbio está muito difícil, né? Sempre foi difícil. Acho que talvez mais difícil do que câmbio talvez seja criptomoedas, né? Que é uma grande loteria, uma gangorra, enfim. Ô, Júlio, eu queria, para a gente concluir a nossa entrevista, tentar orientar os nossos investidores. Então, a gente tem um contexto aqui no Brasil, juros altos, nos Estados Unidos, juros subindo, as bolsas deram uma oscilada, o que em tese também abrem algumas oportunidades. Como é que a equipe lá de analistas da Mirai trabalha com esse cenário e orienta os clientes? Dá uma diversificada, aposta mais em renda fixa, aposta mais em bolsa? Como é que vocês estão orientando? A gente continua com renda fixa, né? Muito mais pós-fixados, dado o momento de alguma incerteza, e já começando a olhar com algum carinho para pré-fixados, dada a perspectiva de redução de juros em 2023. Em algum momento de 2023, o juros vai ser reduzido. Isso significa uma previsibilidade, quer dizer, a gente está olhando com mais otimismo em 2023. Então, é uma alternativa interessante também pré-fixados, num olhar mais à frente. Mas, como eu falei, quer dizer, continua sendo uma opção forte pós-fixados e renda fixa, claro, que o juros está 13,25, não há juros mais elevados no mundo, assim, a nível
a nível de países emergentes, assim, quer dizer, claro, não vamos falar da Argentina, da Venezuela e da Turquia, mas fora esses, a nossa taxa é bem elevada. É o famoso slogan, né? Brasil, paraíso dos juros altos. Eu queria muito agradecer a presença do Júlio Égidos, ele que é economista-chefe da Mirai Asset. Júlio, foi um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. O prazer foi todo meu. E para encerrar o mercado financeiro de hoje, uma matéria muito bacana. A gente tem no Brasil milhões de mulheres que são chefes de família, são empreendedoras, que precisam basicamente de duas coisas. Precisam de capacitação e precisam de crédito. E é aí que entra a Caixa Econômica Federal, dar crédito para as empreendedoras brasileiras. Acompanhe a reportagem de Camila Yunis. Foi inaugurado em São Paulo o programa Caixa para Elas. Em parceria com o Sebrae, mulheres empreendedoras podem contar com ações que envolvem capacitação e orientação para o desenvolvimento do próprio negócio. O evento foi mediado pelo apresentador Ratinho e contou com a participação da presidente da Caixa, Daniela Marques, e de ministros do governo. A presidente do banco destaca a importância do projeto para a autonomia das mulheres. Mulheres, são 17 milhões de beneficiárias mulheres que a gente quer dar assistência sim, mas a gente quer gerar oportunidade para que elas se capacitem, abram seu negócio. Então é uma oportunidade para quem tem vontade de crescer e decolar. Temos lá desde capacitação gratuita até crédito para quem já é informal ou autônoma e quer ter fôlego ali para comprar mercadoria ou investir. É um convite à formalização. O ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, diz que os esforços estão sendo concentrados no combate à pobreza. Essa proteção social, né, com relação à violência também contra a mulher e contra as crianças. Estamos com o Sebrae aqui fomentando o empreendedorismo. Vejam que é uma visão sistêmica da gente conseguir superar a pobreza, principalmente no momento de recuperação social pós-pandemia, onde a gente teve que se movimentar, acolher a todos. O tema principal do evento era sobre empreendedorismo, mas a violência contra a mulher também teve destaque. Dessa forma, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, considera que a independência financeira é um tema importante para que mulheres consigam se desvencilhar de relacionamentos abusivos em que elas não conseguem sair por dependerem financeiramente do abusador. Ao longo das próximas semanas, estandes como este estarão em várias cidades do país. As mulheres podem comparecer até eles para obter mais informações a respeito de quais benefícios estão disponíveis. Mas todas essas orientações estarão disponíveis também de forma online, através do site e aplicativo tanto do Sebrae quanto da Caixa Econômica Federal.